E o que você tem a dizer sobre os casamentos nos dias de hoje? Não dá para a gente esperar muita coisa de uma civilização decadente como a nossa. Se não dá para você esperar muita coisa do ser como indivíduo, imagine um ser que está amarrado no outro. Porque primeiro a gente precisa definir o que você chama de casamento, né? Então, vamos definir Isso. o casamento como instituição. Instituição casamento. A instituição do casamento ela já nasceu morta. Porque ela não foi feita para beneficiar o indivíduo. Ela foi feita para criar um benefício de tradição, família e propriedade. Foi feito para isso, né? E como? Em uma época medieval, o Estado mandava na igreja, a igreja institucionalizou o casamento, porque aí ela tem um poder maior sobre o indivíduo, né? O Estado não conseguia colocar tanto medo. Então vamos colocar a igreja colocando isso como sendo um dos sacramentos, certo. Porque assim quem não se casar está em estado de pecado, né? Tudo isso aí é um truste para manipulação, para criar, né? Controle, para criar tradição, família e propriedade, né? Que não tem nada a ver com o indivíduo. É a mesma coisa você me perguntar assim, pegue duas aves que estão voando aí no céu, lindas, maravilhosas, deslumbrantes, livres. Pegue essas duas aves e amarre os pezinhos de uma delas com o pezinho da outra. As duas morrem. Então é completamente falso nós acreditarmos que a instituição do casamento foi feita para beneficiar o indivíduo. Não foi feito para beneficiar o indivíduo, foi feito para beneficiar uma instituição do patriarcado, né? Que é baseado em propriedade. E para que exista propriedade, você precisa ter a perpetuidade da propriedade, você tem que ter a família. Então é isso, completamente isso. Então, só que quando a pessoa quer se casar, não explicaram isso para ela, né? Nem explicaram as consequências psicológicas a longo prazo que determinam isso. Porque confunde-se muitas vezes o casamento como uma relação amorosa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não existe nada a ver de relação amorosa com casamento. Muito pelo contrário. Tanto que existem muitos pensadores que colocam a questão de que o casamento mata o amor. E quem quiser pensar um pouquinho mais a respeito disso, tente verificar na história dos escritores, na história das histórias, se houve histórias de amor entre pessoas casadas. Nunca teve. Histórias de amor eram entre pessoas que estavam absolutamente livres, mas que a instituição estava de alguma forma impedindo a união daquelas duas pessoas, por uma divergência de família, por uma divergência social, por uma divergência religiosa, por qualquer outro tipo de divergência, né? Então nós não temos histórias de amor na história entre pessoas casadas, porque o casamento sempre foi uma coisa institucionalizada e, dependendo da civilização no qual o indivíduo se desenvolve, dependendo do lugar, ele vê aquilo como um caminho obrigatório. É que nem o boi. O boi entra no cercado, o caminho é o abatedouro. Ele não questiona, já é um caminho. É o caminho de você namorar, casar, ter filhos e cuidar dos filhos. Quem que inventou esse tipo de coisa? Não é? Então foi uma institucionalização, né? E que as pessoas inconscientemente embarcam nisso porque todo mundo segue a boiada. Então, uma das maiores fontes da infelicidade humana é o casamento. Não tem como, né? Porque existe sombra casada com sombra, projeção casada com projeção, só que quando começam a morar juntos, isso aí começa a aumentar e a possibilidade do indivíduo crescer como ser é completamente tolhido. Especialmente numa questão que nós estamos hoje em dia, onde existem pessoas, maridos ou mulheres, que acham que eles podem controlar o outro, no sentido de que isto eu deixo você fazer, isto eu não deixo você fazer. Isto é um assassínio psicológico, porque no momento em que você impede o indivíduo de ter uma determinada experiência no mundo prático, você aumenta a experiência dele no mundo anímico. E aí fica terrível. Aí fica terrível, né? Então, se você
recebe, por exemplo, do seu marido uma proibição. Não deixo você fazer isso. Na mente já aconteceu um divórcio de alma. Porque a alma daquela pessoa vai continuar desejando querer fazer aquilo. E na mente vai estar querendo fazer aquilo. Ou seja, eles continuam vivendo na mesma casa, sob o mesmo teto, um corpo perto do outro, mas no momento onde existe uma proibição, existe um divórcio anímico. Então existem divórcios, existem pessoas divorciadas já há muito tempo, convivendo com o inimigo. Literalmente falando, porque ele está sendo inimigo do quê? Do crescimento daquela pessoa como ser, do alcance daquela pessoa, de um status de um dia ela fala assim, agora eu sei quem sou. E existe essa mentalidade ainda hoje pairando na atitude de pessoas que se dizem até, me formei numa universidade tal na Bélgica, mas continua tendo uma postura absolutamente primata, de achar que ele tem o poder, de que alguém tem o poder de proibir a ação do outro. Por quê? Para estas pessoas, a ação, essas pessoas mais primitivas, a ação é só aquilo que o outro faz. Mas no fundo, a ação é aquilo que o outro é aquilo que o outro está pensando, sentindo. E aquilo que o outro deseja, aquilo que o outro está sentindo. E com relação a isso, nem Deus, nem o Papa, nem nada consegue criar uma proibição. Então, se você fala, eu não deixo você fazer isso, você está criando um divórcio anímico. E isto, com o decorrer do tempo, não tem mais conserto. E na sociedade que nós vivemos hoje em dia, isso aí é o que mais acontece. E isso é um assassínio de alma, né? É um assassinato de alma, licitado pela existência do casamento, onde diz assim, eu sou o seu marido, eu posso sobre você alguma coisa. Você não pode nada. Porque essa questão desses compromissos maritais fazem parte de uma estrutura absolutamente morta. Ela foi falida, ela já nasceu falida. Ela não foi desenvolvida para fazer de você uma pessoa feliz, né? Essa é a estrutura de tradição, família e propriedade derivado do patriarcado. Então, mas na prática, quando duas pessoas estão juntas e querem ter um filho, por exemplo, né? Sim. Como que elas encaminham essa vida social, essa vida familiar, se é que pode-se dizer assim? As duas pessoas precisariam estar um pouquinho desenvolvidas o suficiente, resolvidas o suficiente, para não projetar a sua sombra sobre o outro. Porque este mecanismo de proibição que está implícito até no rótulo que você escolheu para determinar a sua relação com o outro, né? Que é um processo neurolinguístico puro, tudo isso é feito na sombra, é feito na inconsciência. Porque você que está me ouvindo aqui, eu vou até baixar um pouquinho a câmera. Você que está me ouvindo aqui, será que você não percebeu que você vive numa zumbilândia? Essa é a primeira pergunta. Se você já percebeu que você está vivendo numa zumbilândia, que as pessoas só se encontram para falar sobre coisas superficiais, ou seja, tudo isso é muito raso, é muito falso, e tudo aquilo que é muito raso vai perder o sabor muito rapidamente, e você vai precisar de uma outra coisa para compensar, e que você vai passar toda a sua vida ciscando de galhos superficiais em galhos superficiais, porque você tem medo de chegar na sua raiz. Se você percebeu isso, você pode continuar assistindo esse vídeo. Se você não percebeu ainda isso, não vai adiantar nada você continuar assistindo esse vídeo, né? Então, o que existe é muita ignorância. Eu sei, mas voltando, como uma pessoa, duas pessoas que, vamos dizer, se gostam. Uma máscara gosta daquela outra máscara. As pessoas não se gostam porque elas nem se conhecem direito. Elas nem se conhecem elas mesmas direito. Elas, por um período pequeno da sua vida, se enlevaram por uma paixão. De onde vem a paixão? Talvez de vínculos kármicos. Ok? De vínculos kármicos. Tá, então vamos supor que essa paixão esteja ativa. Essa paixão está ativa. Aí, eles têm um filho. Eles têm um filho. O filho escolheu aquela família por uma questão X. Ele está em conformidade com aquela família. Vamos supor, uma pessoa que não acredita em reencarnação, tanto faz.
aquele filho vai ser criado com o limite dos pais. O filhinho do cavalo relincha, o filhinho do porco faz oink oink. Eu sei, mas socialmente como que esse casal, entre aspas, né, esses dois seres que estão no estado de paixão, vamos dizer assim, tem um filho, como que eles se colocam socialmente? Para que se colocar socialmente? Para que se colocar socialmente? Esta sociedade está pagando as suas contas? Não, eu digo, como que eles se comportam? Eles continuam morando juntos para cuidar do filho? A mãe fica com o filho, o pai não fica mais, eles não moram juntos? Entendi a sua pergunta. Bom, filho sem a referência de pai e mãe terá grandes problemas. Filho que tem uma das ausências, ele sempre será mal referenciado. E a constituição psicológica daquela criança é comprometida. Então, se você deseja ter um filho, tudo bem, tenha filho. Se conseguir morar junto, more junto, mas jamais você, como indivíduo, poderá se submeter a outro. Porque senão você estará ensinando que o seu filho vai ter que se submeter também. E essa cadeia de ignorância vai se postergar de pai para filho, porque os filhos aprendem o exemplo dos pais. Então, se você tem um pai que é um carrasco, um déspota, ele vai ter aquilo como referência e vai ficar daquele jeito também. Se você tem uma mãe que é absolutamente submissa e precisa dizer sim aquilo que é contra a vontade dela, mas aquilo que vem do pai, por exemplo, ela vai aprender a submissão. Se ela tiver um espírito muito rebelde, ela vai gerar uma revolta, que é tão ruim quanto. Entendi. Mas jamais vai haver um equilíbrio. Então, o que uma mãe pode fazer de verdade para educar o seu filho? Ela precisa ser ela mesma. E muitas mulheres ainda vivem sem poder nenhum. Sem poder em todos os sentidos. As mulheres, elas nunca pensaram assim, onde que está o meu poder? O poder está na sua capacidade de poder fazer algo, de poder ser você mesma. Ah, mas o meu marido não gosta. Ele não deve gostar das coisas que ele faz. Se ele estiver incomodado, para isso existem terapeutas, psicólogos, sábios, correntes filosóficas, onde ele deve buscar se consertar, do que colocar a sua esposa com uma bola de ferro amarrada nos pés, simplesmente porque ele não consegue abrir mão da sua ignorância. Isso é muito grave. Isto é muito grave. Né? Então, geralmente existem homens muito doentes mesmo, que colocam algemas nas suas mulheres e mulheres que estendem docilmente os seus braços para serem algemadas. E depois acham que colocar os filhos em bons colégios, com bons professores, vai adiantar alguma coisa. Nada! O filho está sentindo o campo energético do que está acontecendo dentro da mãe. E vai duplicar isso. Na forma de revolta, se transformando em uma feminista no futuro, vendo aquele comportamento do pai déspota, ou então sendo uma Amélia como a mãe se comportou. É esta a natureza da realidade que a gente vê hoje em dia. Por quê? Via de regra, é por isso que eu sempre coloco que um dos grandes problemas globais é aquilo que chama-se arrogância. Existem pessoas arrogantes, eu não preciso de nada, eu estou super bem resolvido, eu sou o bambambam, e desconta suas sombras nos seus pares, homens ou mulheres, ou seja, o que é esse casamento? É uma forma de você perder a vida. A maior parte das pessoas está jogando seu tempo fora, a sua vida fora, deseducando os seus filhos no momento em que você joga fora o seu poder interno. Estou falando de uma mulher, no caso. Por quê? As estruturas relacionais são extremamente patriarcais. São extremamente patriarcais, fundamentadas em patrimônio e dinheiro. Ok? Ok, mas quando duas pessoas estão morando juntas, têm filhos e respeitam-se entre si... E respeitam-se. Mas na maior parte das vezes não há respeito. Existe invasão.
Quando existe invasão, não existe respeito, não existe nada. É por isso que não dá para existir relacionamento entre duas pessoas, uma estrutura relacional, sem que exista respeito e amizade. Sem essa base, você não consegue construir absolutamente nada. E a maior parte dos casamentos não tem essa base. Não tem essa base por quê? Porque são estruturas criadas em cima de pessoas muito infantis. O corpo cresceu. Muitas vezes esta pessoa tem uma posição boa na sociedade porque ela subiu nas costas de alguém que já tinha uma estrutura econômica grande, ou porque ela trabalhou e teve o mérito realmente e se desenvolveu, mas é completamente falso, é completamente podre, a relação é podre. Falar sobre casamento é uma coisa tão ampla que eu vou deixar esse como um primeiro vídeo e nós vamos gravar outros. Então, esta vai ser a primeira parte e nós vamos daqui a pouquinho falar na segunda parte, ok? Então, é isso. Até a segunda parte deste vídeo.